Bom, vamos lá começar aí essa nossa livezinha aí de hoje. Um convidado aí muito especial, Cristene. Tudo bom, Cristene? Se apresenta aí pra galera, já vou deixar um spoiler aí. Ele é lá de Moçambique. Muito boa noite a todos, muito prazer. Meu nome é Cristiano, sou de Moçambique, na província de Nampula, ao norte de Moçambique, atualmente, né, onde eu moro. Também crio conteúdo de finanças, né? Cristene, a gente vai bater aí um papo, né? Fazer essa interligação aí entre o Brasil e Moçambique. Explica aí pra gente, cara, um pouquinho como é que é o mercado aí em Moçambique, porque eu mesmo não tenho noção nenhuma de que é esse mercado aí. Sim. O mercado moçambicano é um mercado ainda muito, mas muito novo, diferentemente, por exemplo, com o mercado brasileiro, que a gente já acompanha há muito tempo. Ainda é um mercado que muita gente não conhece, tanto as empresas como também os próprios investidores ainda não entendem o que realmente faz o mercado financeiro. Ainda as pessoas olham como algo duvidoso. As empresas ainda optam pelos bancos, ou seja, optam mais pela banca, ao invés de financiamento através da Bolsa de Valores. E grande parte, segundo, por exemplo, o que diz o, o CEO, né, da Bolsa de Valores de Moçambique, muitas empresas eles não têm uma boa auditoria, ou seja, ainda não tem mínimo de requisito para serem cotadas na bolsa. As empresas giram em torno do dono da empresa. Então, se o dono se afasta, já não é mais empresa. O que faz também com que o mercado não tenha muitas empresas atualmente. Então, é pequeno, porque a quantidade das empresas é menor, assim como também o marketing através das instituições ligadas a ele é muito baixo. Por exemplo, o nosso mercado está há 22 anos, mas só tem, até ano passado, 25 mil investidores, para uma população de 33 milhões de habitantes. Caraca. É muito pouco. E no caso Então, é você muito novo. e no caso você também costuma a fazer aportes aqui no Brasil ou só aí mesmo em Moçambique? Eu, no Brasil, ainda não consegui fazer, só tenho somente em Moçambique, porque das vezes que eu tentei, tinha que ter alguém no Brasil que podia facilitar, ou então, por via das corretoras, mas tinha que pagar uma taxa, segundo o que pesquisei, acho que eram 2.000 para manter, porque não tem uma legislação direta, né? Por exemplo, que eu percebo, por exemplo, Brasil já tem corretoras que conseguem investir na América. Nós não temos, porque não tem uma corretora que, primeiro, quando você vai baixar o aplicativo, já tem restrição de localização. Segundo, é que não aparece números internacionais, geralmente é o número brasileiro. O documento geralmente é o CPF. Nós não Uhum. temos CPF. Mesmo que a gente crie o CPF, aquele que a Receita Federal já permite, vamos ter que apresentar também o RG, que nós não temos o RG. Aí Ah, já complica. aí realmente é complicado. Aí no caso você então faz todos os seus aportes aí tudo em Moçambique, então. Sim, tudo aqui. Já comecei a estudar um pouco o mercado internacional através do Intrade Broker, que é a corretora internacional da América, né? Que nos permite investir no mercado americano. Mas, como eu tive que reiniciar assim meus aportes, estou focando primeiro a criar um patrimônio assim bom para tirar depois um pouco, porque como o dólar é maior em relação ao metical, vamos perder muito nas taxas. Então, não compensaria fazer pequenas transações, porque para tirar de Moçambique para talvez uma corretora ou um banco digital como o Wise, por exemplo, são taxas. E para tirar do Wise para o entrada de broker também são taxas. Então, acaba sendo uma coisa pequena. Uhum. Mas já comecei a fazer pequenos estudos, já testei mandar dinheiro de Moçambique para Wise para Internet Broker, aceitou completamente. E alguns cá em Moçambique já se predisporam a fazer alguns testes para vermos como é que é o mercado lá fora. Porque, por exemplo, mesmo para eu começar a fazer a porta aqui, comecei com isso. Eu
testei primeiro aqui, para eu ver se realmente era aquilo que eu achava, em comparação com outros mercados. Eu disse, ok, é por ele. Daí comecei já a falar com mais vigor, as pessoas começaram a conhecer. Agora está na fase de começar a mostrar outras possibilidades, que é o mercado internacional. Pelo menos os países, nós temos a possibilidade de investir. Certo. E aí, no caso, em Moçambique, não sei se você conhece, se tem aí, além das ações, tem os fundos imobiliários também? Não, ainda não temos, mas provavelmente este ano vamos ter. Ah, show. Porque o que é que nós temos aqui? Nós temos ações, títulos de renda fixa, como tesouro, vocês aí chamam de tesouro direito, né? Isso. Lá tesouro Selic. Nós temos também aqui um parecido com o Selic, mas não é exatamente o Selic, porque é bem parecido. Tem algumas diferenças, mas é também uma dívida que o governo é que emite. Ok? O governo é que emite. Deixa eu só mudar a minha câmera aqui para pegar a câmera do OBS. OBS. Câmera virtual. Pera. A minha câmera consegue aparecer aí? Ainda não subiu, ainda não. Espera aí. Câmera virtual. E agora? Dá para aparece? Ainda não subiu. Ah, agora apareceu, apareceu. Acho que também melhorar um pouco da qualidade, né? A luz. Ficar mais claro. Estou agora usando o celular. Uhum. Iniciar transmissão. Ok. Então, nós aqui temos títulos de renda fixa, que são títulos do governo, né? Que o governo que emite, chamamos aqui de Tesouro Direito. É quando o governo emite. E nós temos obrigações corporativas, que são dívidas que o privado emite. E temos ações e papel comercial. Então, só temos três produtos: obrigações, papel comercial e ações. Já anunciou-se no ano passado, eu acho, que vamos ter outros tipos de ativos municipais, vamos ter fundos de investimento imobiliário, mas ainda é uma coisa muito precoce. Tinha dado uma travada na hora que você estava completando aí a sua frase sobre os fundos imobiliários. Mas aí, pelo que eu estou entendendo, então o Moçambique é bom que ele está se espelhando muito no Brasil, né? Querendo trazer essa cultura de todos os tipos de investimento que a gente tem aqui para levar aí para a galera aí de Moçambique, né? Uhum. Né? Por exemplo, temos corretoras que já estão também a pegar um pouco mais de Wall Street, mas não estão com muita ganância de crescer, posso assim dizer, ok? Estão a crescer assim, meio tímidos, né? Um crescimento meio tímido. Não é como eu vejo outros mercados, por exemplo, o mercado angolano já tem um crescimento muito maior. Por exemplo, já tem simuladores, já tem aplicativos, as corretoras já estão a fornecer um pouco mais de serviço interligação com bancos, o que nós não temos. Então, alguns produtos, a bolsa, ele se espelha no Brasil, mas também espelha-se muito nas bolsas africanas, ok? Olhamos sim, mas pelo que eu vejo institucionalmente falando, parece que eles olham bastante as bolsas americanas, por exemplo, bolsa de Cabo Verde. Então, o crescimento é mais olhando outras bolsas da África. Por isso, acaba não tendo um crescimento como deveria, porque tem esse potencial. Por exemplo,
eu como criador de conteúdo, a gente leva muita gente para a bolsa, até gente consciente, mas o grande problema é que, simultaneamente, há pessoas que já têm experiência no mercado internacional, então vê menos vantagem aqui do que em comparação com o mercado internacional, justamente porque o investimento é muito baixo. Entendi. E com relação também a dividendos, essas ações aí que você falou também elas pagam dividendos? Sim, mas não são todas. Aqui tem 5 empresas que pagam dividendos. Das 5, 2 pagam bons dividendos. Tipo, tem empresas que pagam até 19% ao ano, pagam 13%. Às vezes há um crescimento de dividendos de um ano para o outro de 70%, 100% de crescimento. É muito comum isso acontecer, justamente porque o nosso mercado ainda está a expandir. Então é muito comum, por exemplo, no ano passado, 2023 a 2024, há uma empresa que os seus dividendos teve um crescimento de 73%, a outra teve de 100%, a outra teve até uma queda, mas não foi tão alta assim, em termos de pagamento. Então, é muito comum esse tipo de crescimento, porque são empresas que, quanto mais elas crescem, mais elas conseguem pagar melhor. Porque o que acontece? Nós estamos meio que a ficar consciente de que existe um mercado. As empresas já entendem que precisam melhorar para ter uma boa reputação, para que eles sejam financiáveis, o que era muito incomum nos tempos passados. Então, se nós pegarmos dividendos dos anos passados e agora, os dividendos são um pouco mais atrativos, ok? São mais atrativos. Não, ainda não estão assim grandes coisas, como nós gostaríamos, mas são um pouco mais atrativos. Então, É, mas são somente 5 empresas. acaba chamando mais gente para a bolsa aí de Moçambique, né? Devido a esses dividendos aí acaba sendo tá sempre aumentando, né? E com relação à criptomoeda, você Uhum. também investe em criptomoeda? Estou começando, já tive criptomoedas no Gate.io. Há Hum. um amigo meu brasileiro que me dava lá, fiz um serviço, fizemos um serviço, ele pagou-me com criptomoeda. Mas já Ah, acabei perdendo o Google Authenticator na época, antes da nova versão, quando atualizaram, perdi todas as minhas chaves. ixi, A minha carteira estava lá, também tinha algumas moedas no. Acho que é a AirMTM, né? Mas também perdi. Agora estou começando de novo no Binance. Abri no. É, ele Coinbase. Yeah, abri Coinbase, mas ainda não coloquei Coinbase nada, também. porque nós estamos numa fase um pouco complicada, por causa de tensões políticas, né? Uhum. Então está a acabar afetando muito o nosso próprio posicionamento com relação ao próprio mercado financeiro. Ah, beleza. Bom, Cristine, eu já perguntei bastante coisa aí sobre Moçambique. Se você quiser ficar à vontade aí de perguntar aí sobre o Brasil, pode ficar à vontade aí. O que eu puder responder, eu também vou responder, né? Isso. Yeah, eu gostaria mesmo de entender assim, tipo, como é que vocês, principalmente, né? Assim, como é que é o vosso mercado atualmente? Como é que vocês enxergam o vosso mercado? Aqui tem, você já deve ter acompanhado, né? Acabou que você espelhou a minha própria imagem. Epa, peraí. Aí, voltou. Voltou Como é pra que. minha de novo. Aí, voltou, agora tá. Ah, ok. Eu estou fazendo uma transmissão, mas não estou sabendo como é que eu posso pegar as duas imagens para o Facebook, para o YouTube. Sempre quis. Eu faço Não sei já, como é que pegaria essa imagem. eu já faço a transmissão já eu logado na minha conta do YouTube e já jogo lá e boto o OBS para gravar a nossa live. Uhum. Entendeu? Transmitir, né? No caso, automaticamente a live pro YouTube. Ah, peraí. Eu ainda estou me acostumando com isso. Software streamer, ok. Ainda estou aqui a me acostumar com isso. Mas como é que você avalia o mercado brasileiro atualmente em comparação
com os tempos atuais? Porque eu tenho visto, por exemplo, muito brasileiro falar, olha, a Bolsa Brasileira vai cair, já não dá, tira seu dinheiro. Como é que você avalia a Bolsa Brasileira nos dias de hoje? Devido aí à alta, né, nessa Selic que a gente tá tendo, acaba saindo muito capital estrangeiro daqui do Brasil e fazendo o aporte lá fora, porque eles acabam vendo com mais olhos, né, maus olhos aqui o Brasil. E aí acontece às vezes até o chamado banho de sangue com as ações acabam caindo bastante, e aí quem não se conhece Uhum. do mercado acaba vendendo todas as suas ações, achando que aquilo ali não é para ela, e aí acaba indo, né, para a renda fixa, que é Sim. o que acaba se pagando mais. Comparado, levando um peso em balança, eles acham que a Selic, não sabendo que tem o desconto de imposto de renda, questão de você sacar até um certo período depois, porque senão você paga um imposto maior. Tem várias outras coisas que eles não levam, né, Uhum. na balança, e acaba jogando tudo para a Selic e vendendo suas ações. E aí, já eu não. Eu, como já tenho já um tempo no mercado, sei que tem toda essa flutuação, deixo lá meu capital aportado nas ações, deixo meu capital aportado lá nos fundos imobiliários, nas criptomoedas, e vou acompanhando conforme o mercado. Nunca vendendo, porque eu sou o famoso holder, né? Não vendo minhas ações, não vendo meus fundos imobiliários, e, Sim. e sempre aportando, melhorando o meu preço médio do que está mais desvalorizado, no caso. Ou seja, tu pensas mais no longo prazo, no Isso, caso. isso. 10, 20 anos, 30 anos, assim. Minha aposentadoria. Ok. E tem aquele cara, como é que é? O 3 ou então, qual é essa discussão? Não sei se é polêmica para seu caso, para se vai gerar uma polêmica ou não, mas eu vejo que está carregando uma massa muito grande de gente tipo, não, eu não invista, tem a perda fixa, coloca tudo em Bitcoin. Como é que o vosso mercado reage em relação a isso? Com relação, no caso, o quê? Não entendi. Com relação ao posicionamento, por exemplo, do Renato, que eu tenho visto que tem sido um pouco mais forte. Eu não sei se é intencional, mas tem sido muito mais forte o posicionamento dele com relação à, à Bolsa Brasileira como um todo, né? O Por Renato? exemplo, O ele fala Renato. bastante sobre a perda fixa, que é investir na Bolsa de Valor do Brasil não faz sentido, porque você, a cada dia, você perde dinheiro, que ele chama de perda fixa, que seria ideal você investir na bolsa, no Bitcoin, por exemplo. Então, perguntava se isso, de alguma forma, trouxe um receio dos brasileiros a investir, ou se nada mudou, talvez uma minoria apenas que seguiu o que ele diz. Não, no caso, esse Renato, quem seria esse Renato que você está falando? É algum youtuber? O Renato 38, Não, esse deve ser algum youtuber. Bom, aliás, desconheço ele, né? Mas eu posso dar minha opinião. Como eu falei para você, eu tenho essa parte de capital diversificado. Fundos imobiliários, em uhum, ações, tem também renda fixa. Ou seja, conforme vai tendo essas oscilações no mercado, igual a gente está tendo agora, você tem que saber aonde é que você quer sim, aportar. Porque agora que está no momento bom para você aportar em ação e fundo imobiliário, porque eles estão bem mais baratos e são, um exemplo, Petrobras, Vale, Taesa, são empresas grandes aqui no Brasil que estão bem desvalorizadas. E aí sim é esse momento que sim. você tem que saber aonde é que você tem que aportar, entendeu? Entendi, entendi. Então, basicamente, o mercado tem suas oscilações e para si tá bom o mercado. Sim, tem as suas oscilações, principalmente agora, né? Como eu falei com você, devido a esse aumento da Selic, às vezes acaba muita gente saindo das ações, fundos imobiliários e alocando seu capital lá na Selic, achando que vai ter um retorno muito maior, né? Agora você espalhou de novo a minha câmera. E aí, Quero fazer algo aqui.
E aí acaba, né, a pessoa deixando. Fica à vontade, fica à vontade. E aí a pessoa acaba deixando o dinheiro na Selic achando que vai ter um retorno maior do que se você comprasse as ações dos fundos imobiliários mais baratos, né? Que na verdade, no final das contas, isso daí acaba não se condizendo, não sendo a verdade. Porque se você for pensar a longo prazo, É assim verdade. como eu penso, a tendência da taxa Selic ela é abaixar e as ações, conforme vai passando o tempo, as empresas acabarem crescendo, né? Taesa, Petrobras, enfim, grandes empresas aí acabar sempre aumentando e aumentando mais ainda o seu capital. Percebe? E é possível a gente investir, talvez tens conhecimento mais aprofundado sobre o mercado brasileiro. É possível o estrangeiro investir no Brasil, sendo tu experiente? Cara, eu não sei se vocês aí têm a disponibilidade do Banco Inter. Ok. Banco Inter. O Banco Inter é um banco internacional? Se eu não me engano, eu acho que ele tem agora essa modalidade dele internacional. Talvez depois você pode até dar uma pesquisada, porque pode ser que através dele você consiga fazer o investimento. Não sei, porque eu não faço os meus investimentos pelo Banco Inter, eu faço meus investimentos pelo Banco Nubank. Ok, entendi. Bolsa brasileira. Mas eu me pergunto bastante sobre como é que seria, por exemplo, eh, abertura, o que é preciso para que dois mercados conversem. No Isso é o que caso, eu me questiono bastante. no caso Brasil e Moçambique, Isso. cara, eu acho que Porque deveria. eu acompanhei que, por exemplo, antigamente você não conseguia investir eh, nos Estados Unidos, tipo em dólar. Mas tempos depois vocês conseguiram investir. Tem os Tipo, é famosos. alguma legislação, é alguma lei? Tem os famosos ETFs, né, que você consegue replicar alguns índices da Bolsa Americana, além de você também comprar os famosos Uhum. BDRs, que são pequenas frações dessas empresas americanas. Igual um exemplo, há um tempo atrás eu tinha também alguns BDRs, como a da Coca-Cola, a da Nike, a da Pepsi, da Visa, também eu tinha BDR da Visa, que nada mais é do que como se fosse a ação completa e o BDR é uma pequena fração dessa ação completa. E aí, consequentemente, você também recebe os dividendos, só que o teu dividendo é um pouquinho menor comparado com quem tivesse a ação completa, né? Sim. Entendeu? Sim. E sem Uhum. contar que Mas, tem. mas aqui me refiro. A minha questão, ele vai diretamente, por exemplo, o que facilita esse processo? Porque, por exemplo, para nós conseguirmos, Moçambique, por exemplo, não consegue investir em vários países, ok? São países bem selecionados e tem que ser um país não que tenha algum acordo ou mais que não seja focado em Moçambique, mas seja um mercado mais aberto. Por exemplo, a entidade broker a gente consegue investir porque ele é mais aberto, ele é internacional. Então, desde que você consiga comprovar que você daquele país tem documentos nacionais que comprovem a tua localização da estadia, tu passas. Mas o que permitiria, por exemplo, o documento moçambicano passar numa bolsa brasileira? Cara, eu acho que é mais essa parte do estreitamento entre os países, né? No meu caso aqui, o presidente Lula ter esse estreitamento aí com o presidente aí de Moçambique para poder ter essa união, poder, ó, pessoal, vocês mesmo com o documento de vocês, vai ter uma corretora específica aqui no Brasil, ao qual vocês conseguem com a identidade de vocês fazer o seu Uhum. cadastro e comprar as ações daqui do Brasil sem problema nenhum. Vai do poder do governo, né, tá fazendo isso. Infelizmente, não tem o que a gente está fazendo, né? Yeah. Então, cara, é algo que a gente gostava bastante se pudesse ser possível, né? Porque quanto mais a gente investe, a gente entende que precisa sair um pouco fora do país. É meio que automático. A pessoa entende que eu preciso diversificar mais disso, preciso mais um pouco disso.
isso. E essa cobrança vai aumentando. E às vezes, nós que criamos conteúdo, porque tem um cara que eu sigo aí no Brasil, ele fala que quem cria conteúdo, ele automaticamente acaba tendo uma responsabilidade de responder questões que um investidor normal não responderia, né? Por exemplo, mas por que, que o mercado tá não abre? Se lá tem, por que, que aqui não tem? Então, é como se a gente viesse a mentir o que é o mercado internacional, se é possível ou não. E seria muito interessante ter essa abertura também, né, a nível dos mercados. É, Mas o que vocês conseguem negociar na nossa Bolsa Brasileira? no caso, o que, que a gente consegue negociar com a Bolsa de Moçambique? Não. Quais são os produtos que existem na vossa bolsa? Ah, Tipo, ações, ETFs, o que tá, mais? entendi. Tem as ações, os fundos imobiliários, que se for levar para a Bolsa Americana são os famosos REITs, CDB, CDI, LCA, LCI, tem também que são letras de crédito do agronegócio e imobiliário também. Os BDRs, que são as pequenas frações aí das ações americanas. E tem também as próprias ações americanas que você também consegue comprar, só que são algumas corretoras específicas para você estar fazendo isso aqui no Brasil. Se eu não me engano, eu acho que a Quantifury, eu acho que é Sim. uma delas que você consegue realizar esse tipo de compra, né? Sim. Entendi. E como é que já é mais pessoal, como é que é a tua experiência, né, com relação aos investimentos até os dias de hoje? É, como é que você avalia, como você se avalia, né, dentro do mercado financeiro? É Cara, bom para si? eu brinco que eu tenho um colega, Dá? eu brinco que eu Não tenho dá? um colega meu que ele tá até inclusive no meu grupo também, né? Alô, consegue Ele me ouvir? tô sim, tô te ouvindo. Eu tenho um amigo meu que ele aqui no Brasil, para você indicar, montar a carteira do cliente e tal, tem que ter um certificado específico. E aí ele tem esse certificado específico. E aí, às vezes, a gente até bate papo aqui nessa nossa live nas quartas-feiras. E aí eu fico falando com ele, eu falei, cara, quando eu fui fazer o meu cadastro na bolsa, isso há muito tempo atrás, eles perguntam, né? Conservador, moderado ou arriscado? Só que eu falei, pô, cara, fui evoluindo tanto, que acabou que agora existe mais um fator, né? Que é o conservador, o moderado, o arriscado e o Eduardo. Que tem esses 4 níveis dentro da bolsa, né? Que eu sou um cara, assim, digamos, meio que fora da curva com relação a essa parte de risco, né? Cristiane? Alô? Alô? Tá me ouvindo aí? Cristiane? Alô? Cristiane? Caiu aí? Vamos esperar ele voltar e que deve ter caído talvez a internet dele lá. Voltou. Tá me ouvindo? Tá sem áudio. Não tô te ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Não tô te ouvindo. Teu microfone tá ruim. Tu deve ter apertado algum botão aí que travou aí. Não tá saindo não.
Bom, enquanto o Crestene aí volta aí a tentar com a live, acabou que ele replicou aí a minha gravação e acabou saindo, né, da gravação. Vou estar dando então uma lida aqui nos comentários. Vamos ver aqui, tô lendo aqui os comentários. O Cristine voltou aí, mas tá sem áudio. Tô olhando aqui os comentários. Maluco Investidor tá aí assistindo aí a nossa. Voltou. Apertou um botão aí que voltou. Alô, meu áudio voltou? Voltou. Boa, Tô lendo aqui os comentários por enquanto. muito bom. A Ellen tá aqui acompanhando a gente, que é lá do nosso grupo. Tá também o Maluco Investidor, que é lá do nosso grupo lá dos investimentos. O Dia a Dia do Investidor também tá aqui acompanhando a gente. A Vanessa, que é minha esposa, também está acompanhando aí a gente. Tem muita gente. Eu, infelizmente, não estou. Se estou projetando, quando dá o conflito de áudio, prefiro nem sequer projetar. Mas uma outra oportunidade eu vou projetar para mim. Mas ficou com mais. Tem mais alguma pergunta, cara, que tu queira fazer? Nós atualmente nós estamos é um mercado nosso atualmente nosso mercado tem muita gente ainda com receio de se realmente vale a pena investir. Isso porque o nosso mercado, por ser muito novo, ainda não temos figuras para dizer, olha, fizemos isso funciona. Por exemplo, o vosso mercado já tem muita gente para provar, para validar o mercado. Pessoas gigantes que já atingiram mais de 100 mil, já atingiram mais de 1 milhão, já tem um patrimônio suficiente para mostrar. E o que, assim, tipo, o que nós tínhamos que olhar como mercado e que mudaria a visão de tudo? Porque eu compreendo que, por um lado, as pessoas têm receio porque é um mercado novo, mas, por outro lado, também é porque talvez não existam pessoas para validar, pessoas que já têm número suficiente. Por exemplo, eu dou mentorias, ok? Eu já invisto, já me salvou várias vezes o investimento em momentos de crise, mas somente a minha palavra eu acredito que não vai convencer todo mundo, ok? Mas, na tua observação, aquilo que o Brasil já passou, o que seriam coisas que são aplicáveis, que iriam validar mais o mercado? Eu acho que, como você falou, né, o seu mercado aí, ele é novo, tem 25 anos mais ou menos. Aqui no Brasil também foi assim, né? Começou também pequeno e de vez em quando eu acabo vendo que tem muitos ICOs aí acontecendo, que são aquelas empresas que não existiam na bolsa e acabam indo para a bolsa. É o fator normal da evolução de uma empresa, caso ela queira alcançar maiores patamares. Infelizmente, não são todas as empresas que vão se fazer isso. E outro exemplo, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários aqui no Brasil é muito novo. Eu acho que o fundo mais antigo, se não me engano, acho que é o MXRF11, que deve ter acho que 10 anos, mais ou menos. E o mais popular. isso, o mais popular, o mais novo. Entendeu? É a bola do cristal do brasileiro. Todo mundo que começa pelo fundo imobiliário vai começar pelo MXRF11, né? E eu vejo isso, cara, como todo mercado que se inicia na bolsa é um mercado novo, realmente é difícil da pessoa conhecer. Eu mesmo tenho vários conhecidos aqui que não investem na bolsa por medo. Só que aí, depois deles começarem a me conhecer, a gente começar a conversar e tal, eles veem que realmente não é uma parada de um bicho de 7 cabeças, eles acabam botando lá o pezinho na água, molhando e conhecendo mais sobre os investimentos. Creio que futuramente Moçambique também vai ser assim, né? Vai se passando o tempo, muita gente vai se falando, vai aparecendo também na televisão algumas coisas e tal, e aí o povo acaba vendo que realmente você trabalhar, digamos assim, do seu esforço físico não vai te deixar com uma renda no futuro considerável boa, né?
você tem que estar fazendo esses seus Sim, aportes para poder lá no futuro sim ter esse rendimento e ter a sua aposentadoria aí tranquila, né? sim. Porque para nós aqui ainda é ainda uma coisa mesmo que, epa, vamos ver, porque, por exemplo, o mercado começou a ficar cada vez mais conhecido por causa de criadores de conteúdo. Tenho amigos que já criam conteúdo já há anos, é que faz com que as pessoas conheçam o mercado. Então, eu não sei se, eh, se o vosso mercado ele foi conhecido porque as próprias instituições, tipo banco, as corretoras, a própria é B3, né? Ou é B3. B3, qual é a vossa corretora? É B3, B3. isso. Se eles que fazem bastante marketing ou depende das pessoas? Não, a Porque para B3 nós mesmo, aqui, a B3 mesmo ela não faz marketing, porque digamos que é um dos poucos monopólios que existe aqui no Brasil é a B3, é a única bolsa que existe para você estar investindo. E automaticamente, se você for procurar alguma coisa, como investir na Petrobras, como investir na Taesa, você automaticamente vai estar entrando na B3, entendeu? Não tem como você escapar disso. entendi. É que a gente pensava era tipo assim, pensávamos que o mercado internacional é muito ativo nas instituições a comunicarem sobre o mercado. Porque aqui o mercado está se expandindo porque nós criamos conteúdo. Por exemplo, há um ano atrás, eh, as pessoas entravam menos na bolsa, quase ninguém conhecia. Quando começamos a falar, nós apontávamos sempre as mesmas corretoras. Aquelas corretoras pularam para o ranking no topo, ficaram no topo, como as corretoras que estão a receber mais negociações. Ou seja, através dos criadores, certas empresas que nós mencionávamos começaram a ter impulso. E hoje em dia, entendemos que pelo menos até 5 pessoas entram no mercado financeiro, tipo mensalmente. Pelo menos. Porque eu antes não tinha essa dimensão, não sabia disso, né? Como é que fui perceber isso? Porque as pessoas, quando começaram a receber seus primeiros dividendos, eu, por exemplo, recebi um monte de print. Olha, recebi dividendo, isso funciona, isso é muito bom. Cara, eu fui acordado 5 horas. 5 horas, alguém está me mandando prints. Epa, valeu, eu não sei. Vocês investem, todos vocês? Mas nunca se pronunciaram. Epa, tínhamos que testar primeiro. Então vocês entram, que é muita gente, mais de 50 pessoas a reagirem. A gente não tinha noção de quantas pessoas estavam a entrar. Entende, né? Então, é uma coisa que nós achávamos que o esforço tinha que ser do lado dos bancos, das corretoras e da própria bolsa e não dos influenciadores. Porque nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento. Mas percebo que também no Brasil é quase o mesmo. Vocês, criadores, é que acabam fazendo com que as pessoas conheçam mais o mercado. Isso, e automaticamente, quando a gente já tem, né, um canal de investimento, enfim, qualquer coisa relacionada a dinheiro, tem os anúncios antes, né? E aí os anúncios vai Uhum. aparecer várias corretoras aí que trabalham nesse mercado. E aí como é que funciona? Uhum. Vou te dar um exemplo. Tem o Nubank, que é a que eu uso, o Banco Inter e a XP. Aí quando você falou, como é que é essa questão da bolsa? E aí todas elas são vinculadas à CVM, que faz parte lá a B3 para você poder realizar as suas compras. Se você quiser sair do Nubank e fazer essa mudança para XP, é só você fazer lá algumas coisas que você faz essa mudança de corretora automaticamente. Não tem burocracia nenhuma. Porque o papel, Petrobras, Uhum. Vale, Ah, MXRF, entendi. MXRF11, ele fica vinculado ao seu CPF. Se você quiser mudar de corretora, você fica à vontade para poder mudar, entendeu? Tem essa facilidade aqui no Brasil. Muito bom isso. É muito bom. Porque aqui nós não temos isso, por exemplo. Por exemplo, aqui nós estamos ainda no modelo bem arcaico, por exemplo. Para eu fazer, deixa eu só mostrar para ti aqui.
Só para fazer uma... Eu estou com uma ordem de compra. Já tem quase um mês. Caraca. Aqui é tudo digital. Isso aqui é um impresso de compra. Ok? É um impresso de compra. Tá? Eu tenho que pegar aqui, preencher meus dados, número de documento, data de nascimento, localização, a quantidade de ações, se é sistema por chamada, ou se é por registro, se é compra, se é venda, a quantidade. Tudo aqui tenho que assinar, escanear e mandar para o corretor. Ah, Tá, é não. um processo muito lento. Sim, sim. E eu, como não tenho muita paciência, a minha ordem caducou, porque excedeu o tempo. Eu gosto de aproveitar, comprar as ações muito baratas. Eu não tenho muita pressa para comprar ações. Eu espero, coloco o meu valor, que eu sei que durante 30 dias vai chegar até esse preço aqui. Só que há meses que não chega, então acaba caducando. Para renovar já é outro custo. Enquanto que no aplicativo seria muito mais eficiente. Então, Sim. nós não temos esse processo. Tem que imprimir esse papel, preencher manualmente. Se está distante, como eu não estou na capital, preciso escanear esse documento e mandar para lá. Então, acaba sendo uma coisa muito cansativa. E eu, por não ter muita disponibilidade, ir para uma gráfica, imprimir o papel, preencher, depois devolver a gráfica, escanear, me dar PDF, enviar, é um processo. Eu estava no escritório, porque tenho minha própria empresa. Eu estou andando há uma semana com esses papéis. Eu passo nas gráficas e volto. Passo na gráfica e volto. Não consigo parar. Eu só me recordo em casa. E tinha que enviar minha ordem. Não enviei. Então, é um processo ainda bem lento, mas tem um aplicativo. É do Banco Internacional de Moçambique, é o BCI, Banco Comercial de Moçambique. Então, só que aquele aplicativo, ele está sendo muito desprezado. O que a gente entende? Não sei se isso pode ser verdade ou não. A nossa hipótese é de que os bancos, aqui em Moçambique, as pessoas veem os bancos como se fosse a bola de cristal. Qualquer problema financeiro é lá. Entendes? Qualquer. O cara conseguiu um emprego como professor, a primeira coisa a fazer é conter dívida. É a primeira coisa, porque aqui nós temos chamado a nomeação. O que é nomeação? É você já ser pago pela folha do salário do Estado. Então você já tem garantia de que você sempre vai ter dinheiro. E os bancos cortam na fonte. Tu não recebes o dinheiro, depois o banco tira. Não. Eles cortam diretamente no sistema de pagamento. Então, quando o dinheiro está a vir, eles interceptam no caminho e tiram. Então, eles têm mais garantia com um funcionário do Estado do que um privado. Nesse sentido, os bancos fazem muito mais dinheiro com dívidas do que se as pessoas investissem esse dinheiro. Então, a minha hipótese é de que os bancos só não melhoram os serviços porque eles estariam a perder mais, pelo menos nessa primeira instância. Porque, por exemplo, nós temos o chamado o BCP. O BCP é um banco, é um banco português, mas o mesmo banco em Portugal tem corretora. Nós temos o Millennium BIM. Millennium BIM, em Portugal, também tem corretora. Nós temos o Banco BIG. Em Portugal, tem corretora. Mas os mesmos bancos, aqui em Moçambique, não dão aplicativo para a corretagem. Aí complica, né? Sim, qual é o problema? Se é o mesmo banco, aqui apenas uma representação, é uma sucursal cá em Moçambique, é tipo, tens uma, vamos supor, no Nubank, no Brasil, decide abrir sucursal em Moçambique, mas não importa o aplicativo para Moçambique. Tinha que fazer, né? Aí, exatamente. Então, por que não coloca o aplicativo? Então, isso também cria um pouco de, assim, maçada, por exemplo. Eu, para migrar a minha conta de um banco para uma corretora independente, eu tive que vender todas as minhas ações e passar para outra. É muito cansativo. Agora que está a ter mecanismo, você pode escrever de que quer transferir os seus investimentos para outra corretora, já tem, mas antes não era claro essas coisas aí. Então, nós não temos aplicativo. Então, investir em Moçambique é querer.
investe quem realmente quer investir. O processo é muito chato e tem que ter muita paciência. E depois, tu vai receber um borderol, ok? Um PDF que diz, olha, adquiriste a titularidade e tudo mais. Tu tens que conservar esse documento, porque se tu perdes e por algum motivo a corretora acontece alguma coisa, tu não tens justificativa para dizer que eu comprei Perdeu. as ações por lá. Perdeu, né? Então, perdeu, não tem como. Então, ainda é muito cansativo. E outra coisa, vocês, Selic, podem investir por cota. Uma cota, podem investir somente uma cota. Pode. Tesouro Selic. Pode. Tem Nós uma não temos cota, isso. várias estão. Tem o CDB que é Nós não. o CDB que é o mais tranquilo, né? Que você pode investir aí o CDB a Ok? partir de R$ 1. A gente não tem como fazer isso, não. Os caras dizem como assim. A corretora diz, eu já tive um caso, um problema na bolsa. Foi o dia que eu percebi que criar conteúdo é uma coisa mais séria. Quando eu fui e questionei a bolsa. A gente pode comprar uma cota, porque está muito complicado. O que eles pedem? No mínimo, tens que ter pelo menos 100 cotas. Caraca. No mínimo. Só que 100 cotas, cada cota custa 100 meticais. Então, tens que ter 10.000 meticais. Isso, uma das corretoras que diz. Mas se tu vais noutra corretora, diz que não. O mínimo são 250.000 meticais para começar a investir no primeiro aporte. Caraca. Aí tem outra, diz que não, o mínimo é 500.000. Aí vai na outra, diz que não, 2 milhões. Vai na outra, não, 5 milhões. Ou seja, o investimento que é mais seguro é mais caro investir. Caraca. Entendeu? Então, o mercado moçambicano está no nível muito hard. Investe, quem realmente está muito interessado. Então, por exemplo, eu em particular, falo para meus alunos, que já dou mentorias, né? Tipo assim, para quem está a começar, seria muito ideal começar da renda fixa, porque não tem muita flutuação, você consegue acompanhar melhor, não te exige que você faça muito estudo, porque o compromisso que você tem com o mercado é mais, quer dizer, é mais fácil de acompanhar. Enquanto ações, por exemplo, tem gente que compra hoje, por exemplo, 50 meticais cada ação. Dia seguinte, a ação está 30. O cara, eita, perdi dinheiro, aí começa a vender. Então, tem muita gente que não está pronto para isso. Aqui também no E eu, Brasil tem muito disso, é chamado mão de alface. ok, o cara fica, meu Deus, eu perdi meu dinheiro, eu sabia, isso é burla, isso é golpe. Não, não é golpe, isso é uma variação diária, é normal, isso não é problema. Não, eu prefiro pegar isso e investir em um negócio. O cara não tem perfil para negócio, não conhece o mercado que vai fazer o negócio, perde dinheiro lá. Falo, não, gente, o ideal seria começar da renda fixa. Só que a renda fixa é caro começar. Aí, se tu vais na corretora, fala uma coisa. Aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a CVM, que é a Central de Valores de Moçambique, que controla todo o mercado. Eu disse, olha, é possível, eu me fiz de idiota, é possível a gente comprar por cota? Disseram, não, não tem problema. O mínimo é uma unidade. Só que tudo bem. Então, assim, qual é o documento que diz isso? Os caras, não, o documento é este, toda a referência. Eu só, ok, tudo bem. Eu fui lá, peguei o documento e separei. Eu disse, o problema é que as corretoras estão a exigir valores muito altos, que para nosso contexto, porque em Moçambique, se não sabias, o Edu, 60% da comunidade moçambicana vive, tipo, abaixo da linha de pobreza. Okay? É um país extremamente pobre. Um problema a má distribuição. Então, Uhum. o pouco que as pessoas ganham, o mercado pelo menos tinha que facilitar, mas não facilita. Então eu disse, olha, esse mercado que é mais fácil de as pessoas entrar, seria uma porta de entrada muito simples, por serem títulos públicos, não são baratos. Eu disse, não, o nosso regulamento diz que com uma conta dá para comprar. Eu peguei prints das conversas que eu tive com as corretoras, eu forneci o aqui. O cara disse, espera aí, eu vou investigar.
Só que no mesmo instante eu peguei aquela conversa e tornei pública. A conversa que tive com as corretoras, a conversa que tive com a CVM e com os bancos, tornei pública. Aquilo começou a soar. E eu disse, olha, vamos fazer uma coisa, um teste. Envie mensagem para a central de valor, solicitando para que eles possam controlar as corretoras, para que possam deixar nós comprarmos com uma cota. Cara, foi tanto e-mail que em uma semana as corretoras começaram a mandar informe, tipo, não, podemos comprar com uma cota, podemos comprar com 10 mil meticais. Saíram de 250 mil meticais para 10 mil meticais. Ou seja, houve alguma mudança. E os caras não tinham percebido de onde é que saiu aquele problema, quem que começou a causar isso. Um ano depois, uma das corretoras pediu uma conversa comigo. Ah, nós vimos teu vídeo, porque na época o vídeo não tinha audiência. Quando meu canal cresceu, aqueles vídeos começaram como se fosse um assunto da atualidade, mas era um assunto antigo. Só que as pessoas começaram a atacar as corretoras. Começaram a sair das corretoras. Tipo, vocês não são sérios. Eles ligam, não, olha, Cristiano, não é bem assim, é que, na verdade, é que há um custo. Nós temos, não é que não faz sentido. Começa a É quando passar eles o começaram a pano, vir, né? voltei para a CVM, eu li o documento, eu disse, o vosso documento não está claro que o mínimo de unidade é uma unidade. Apenas vocês dizem, com uma linguagem advogada, com advoguês, como se diz, né? De que o mercado é acessível, você pode... Renda variável, está bem explícito. Mas renda fixa, o vosso documento precisa ser mais específico. Porque as corretoras usam essa brecha para cobrar a capital mínimo muito alto, que é fora da curva. Então, o mercado acaba sendo mais para a elite, já não é mais para baixa renda, a classe média não consegue. Porque para eu fazer 250 mil, o salário mínimo está 7 mil meticais, eu iria levar talvez uns 5 anos. É Não tem como. complicado. Então, cara, o nosso mercado está nesse nível. Então, você deve querer investir para realmente você investir. Porque às vezes os caras veem um vídeo meu a falar, investir. Tá... Só que quando ele começa a investir, vê o processo, fala, Cristiano, cara, é isso que chama de mercado? Então a gente fica com cara já de otário, né? Tipo. Ah, aqui no Brasil, há muito tempo atrás, antes mesmo de eu entrar na Bolsa de Valores, tinha esse processo de ser tudo manual. É a pessoa ligar, igual tu já deve ter visto em algum filme, né? Que a pessoa liga e fala, não, compra 10 Sim. ações do não sei o quê. Não, vende não sei o quê, não sei o que lá. Era igualzinho aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Mas aí teve essa digitalização, a B3 indo para a bolsa, enxugando muita coisa, facilitando muito desses processos, vários bancos, várias corretoras vindo para o digital, e aí com o celular na mão você compra aí uma cota da MXRF11 que está menos de R$ 10, entendeu? E isso daí eu acho que é um muito ponto, bom. é um ponto aquela conversa que a gente teve, né, anteriormente, do que pode ser se levado para Moçambique para poder melhorar e tal, além da conversação entre os presidentes, essa parte de melhorar os processos, tecnologia, não ser tão burocrático, isso ser mais fácil para a população, porque aqui mesmo até o próprio Lula, né, ele não gosta que a pessoa seja, entre aspas, estudiosa, e ele prefere que fique seguindo aquela risca ali que ele fala e tal, e aí acaba não tendo essa expertise para a parte dos investimentos, entendeu? Que, como eu falei, com R$ 10 você já começa a poder investir. Então, nosso mercado, mas eu por exemplo, quanto mais nós levamos as pessoas para a bolsa, a gente entende que o mercado sente-se obrigado a melhorar. Por quê? Eu acho que parte de nós também, nós criadores de conteúdo, temos uma função muito... eu, por exemplo, antigamente criava qualquer conteúdo, hoje em dia tomo muito cuidado, ok? Muito cuidado o que vou falar, porque eu sei que
eu estou mexendo com o patrimônio das pessoas, dinheiro das pessoas. Hoje em dia, por exemplo, tenho pessoas que eu dou mentoria que está 15 vezes, 15 até pouco, 15 vezes acima de mim em termos patrimonial. Gente que já atingiu 1 milhão, não sabia, mas entendia que estava perdendo dinheiro, tipo, porque estava na banca. Então, perdia com a inflação, ele entendia, ele sabia que está perdendo dinheiro, mas não sabia o que fazer com o dinheiro. Entende? Então, é gente que já tem salários, bons salários, já aplica, mas ele sabe que se isso aqui passa, o salário, por exemplo, para de entrar, o cara vai voltar a ficar pobre do dia para a noite. Mesmo que ele tenha, por exemplo, propriedade e tal mais. Porque uma coisa é eu ter um patrimônio imóveis, outra coisa é eu ter um mercado que facilite esses imóveis a valorizarem, que facilite a renda desses imóveis, ok? Um mercado um pouco mais organizado, posso assim dizer, ok? Então, muita gente estava reclamando, olha, e eu percebi que, na verdade, a nossa comunicação, ela tende a gerar interesse nas pessoas. E isso vem melhorando bastante. Por exemplo, há 2 anos atrás, as empresas, eles não se importavam com relatórios de conta. Não apresentavam. Eles estavam nem aí para o investidor. Tipo, compra quem quiser comprar, se vire para encontrar as informações. E a gente foi criando esse tipo de conteúdo. Olha, não tem informação. Não tem informação. Ninguém vai investir onde não tem informação. As corretoras precisam comunicar, as empresas precisam informar o que está acontecendo. Até tem um chamado, nós chamamos aqui de prospecto, que é aquela ficha técnica que mostra o tipo de ação, o modelo da empresa, a governança, tudo mais. Nem todas as empresas mostravam, então fomos batendo forte. Hoje em dia, você consegue encontrar relatório de 10 anos atrás até hoje. O ano está a acabar, já estão a lançar relatório. A auditoria já é muito mais flexível. As empresas, pagar dividendo, não pagar, não se importavam. Hoje em dia, qual é o meu grande trabalho? Primeiro, é conscientizar que o que acontece fora da Bolsa influencia a Bolsa. Por quê? Houve uma polêmica de um de CEOs de uma das empresas, meteu-se uma polêmica de estelionato. Aquela informação não movimentou o mercado em nada. Eu disse, como pode? Isso aqui tinha que dar queda nas ações. Se um CEO de uma empresa é acusado internacionalmente de estelionato, isso tinha que dar vermelho para a empresa. A bolsa tinha que se manifestar, ter alguma, nem que seja de 5 minutos. Cara, não houve nenhum movimento. Eu disse, meu Deus. Então, comecei a focar mais em conscientizar, na verdade, o que é o mercado financeiro. Não só falar de ganhos, mas falar o que envolve todo o contexto. Então, o que nós temos que olhar, que tem que tomar atenção. Porque já ocorreu, por exemplo, muita gente entrou na Bolsa a pensar que, por exemplo, coloca 5 mil reais na Bolsa e vai ficar milionário. Entendeu? Que não já é, tem muita né? gente que comprou essa ideia. O que não é. Ok? O que não é. Os caras faziam um tipo live a insultar vocês, roubaram meu dinheiro, eu para ganhar mereca. Então nós percebemos que na verdade era falta de informação. As pessoas tinham conhecimento, mas essa informação não estava mastigada, não estava pronta para que uma pessoa leiga consiga perceber. Então, hoje em dia, as empresas já comunicam melhor. Se acontece um bafafá, já cria um comunicado, tipo um comunicado público, a empresa distancia-se. Houve um caso, como agora nós estamos com crise pós-eleitoral, que foi conotado a empresa com o presidente. Tipo, um dos maiores acionistas dessa empresa é o presidente. Cara, o povo tacou pedra. Sabia! Não é boa empresa. Aí, a empresa teve que se comunicar. Olha, nossa estrutura acionária é esta. Nós nós não estamos aqui para mentir. Para nós entrarmos na bolsa, temos que fornecer tudo. Apesar de sermos uma empresa, ser uma empresa anônima, no mercado financeiro nós temos que informar quem são nossos sócios. Tiveram que mostrar estrutura acionária, uma coisa que dificilmente uma empresa mostra, principalmente empresas anônimas. Caraca. Para evitar. Então,
começamos a criar, eu pelo menos estou focado nesse tipo de conteúdo. Agora estou focando em internacionalizar. Por exemplo, daqui a pouco quero me informar melhor sobre o Drex para trazer para moçambicanos, porque está a acontecer também isso. Por exemplo, aqui em Moçambique, estava a tentar controlar o mercado. Ok? Nós temos a chamado EMOLA, carteira móvel. A carteira móvel é um dinheiro que não passa no Banco Central. Hum, Se eu enviar para si, é um socket. Ele passa, é ponto a ponto. Ele não tem rastreio, não tem como rastrear aquele dinheiro. é quase uma criptomoeda, então. Entendeu? É quase. Somente a empresa tem histórico de que saiu o dinheiro daqui para aqui, mas não tem como interceptar esse dinheiro. Esse é o Hum, problema. E para a pessoa transacionar, não precisa de um telefone com alta tecnologia, até mesmo aquela bombinha que não tem acesso à internet. Você consegue movimentar. caraca. Lá no campo, consegue movimentar. Consegue movimentar com SSD, o código SSD. Então facilita bastante. E os caras não têm acesso. Então, por não ter acesso, os caras estão a tentar de todas as maneiras conseguir capturar. Então, se não tem acesso ao dinheiro, eles bloqueiam os números, porque nós é só. Se tu tens um chip, consegue ter acesso ao dinheiro. Então, agora estou mais focado nesse sentido, trazer um conteúdo mais internacional. Há pouco tempo estava aqui a falar sobre bitcoins, quero falar um pouco mais sobre o mercado brasileiro, porque é um mercado que muitos moçambicanos já estão a observar, mas não estão a conseguir entrar. Eu digo, se as corretoras brasileiras abrirem o mercado para o mercado moçambicano, vão ter muito dinheiro. Muito. Porque a nossa economia, como é instável, as pessoas têm muita insegurança. Então, isso estaria a tirar muita gente para fora. Uhum. Estou dizendo, gente que tem um poder aquisitivo, entendeu? Então, parece mais foi uma melhoria, mas, cara, está muito lento mesmo. Eu mesmo não suporto ter que, toda vez que quero fazer uma operação, ter que imprimir documentos. É Eu só cansativo pra faço porque é caramba. importante. Muito cansativo. Eu não. Fora a transferência, porque, É, por exemplo, eu te mandei aí. cada transferência. Eu te mandei aí no Zap, esse do Banco Inter. O aplicativo que eu te falei que de repente você consiga fazer algum tipo de Uhum. movimentação. Não sei se vai conseguir fazer o download dele aí, né? Vou tentar. É, é um caso e tanto. Opa, aqui pelo menos já tá permitindo instalar, porque outros aplicativos nem permitem instalar, por não ser, por não estar no Brasil, acabam bloqueando. Uhum. Mas de todo caso, de forma geral, o nosso mercado tem vindo a mudar bastante, pelo menos eu que acompanho já há 4 anos, tem tido muito crescimento de lá para cá. Primeiro que para dizer, as empresas já entenderam que é importante eles prezarem pela imagem, pela equity valuation, né? Que antigamente não se importavam. Já, até onde eu sei, talvez umas 80 empresas já estão com interesse de entrar no mercado. Há um plano de entrar, nós temos apenas 16 empresas, mas dizem que o plano da Bolsa, pelo menos até 2020, umas 36 empresas. Por quê? Nós queremos, que nem vocês têm aí empresas, tipo, se nós pegarmos quais são as top 10 empresas, nós não temos isso. Porque a maioria são novas, são pequenas. Aqui tem A bastante. maioria são Acho que pequenas, são umas bem novas. 500 ações na bolsa, mais ou menos, que deve ter. É tanta que tu até se perde. Tá vendo? Tá vendo? Isso é muito bom. E nós não temos isso daí. E quando nós queremos fazer operação, gastamos muito com transferência interbancária, porque eu gasto, em média, sem meticais, 120 só para uma operação. Isso no custo de transferência. Com um aplicativo, era só fazer o depósito É, direito. Então, teria menos taxa. Mas como é transferência, acaba gastando mais. Mas houve sim melhoria. A própria Bolsa atualmente pagou. Há 2 semanas, eu vi, ela está a desenvolver, já estão a incorporar simuladores, já tem um dashboard, você consegue ver a evolução das ações, qual é a empresa. Muito difícil
ter. Por isso até eu falo, vocês que estão entrando agora, agradeçam, porque no tempo que nós entramos, ali era palpar, você não sabia nada, o que você está comprando, você não tinha nem noção. E hoje vocês até veem, você no final do dia, a bolsa fecha, mostra, olha, as ações venderam, tantas ações, já implementaram agora, você consegue ver qual foi a variação ao longo de um ano, 3 anos, 5 anos, o que não tínhamos. Então, agradeçam e invistam à vontade. Agora, O foi isso que eu resto te são falei. melhorias futuras. É essa questão da evolução da tecnologia, né? Se Moçambique não fizer essa parte da evolução da tecnologia, vai ficar muito arcaico e acaba ficando muito oneroso esse tipo de investimento. Vai ser complicado mesmo, Uhum. entendeu? Bom, Cristiane, a gente já conversou aí bastante, Investimento. tem mais de 1 hora aí essa nossa Sim. live aí, se duvidar. Gostei bastante aí de Foi, conversar. foi top. Gostei bastante aí, cara, de conversar contigo, de conhecer um pouco mais aí sobre Moçambique, sobre os investimentos, como é que tá aí a galera nessa parte de investimento, tá? Se você quiser falar alguma coisa, pode falar aí também. Cara, eu só queria apelar, principalmente para os brasileiros. Tenho muitos amigos brasileiros que querem investir em Moçambique. Ainda não é uma fase que vão ter facilidade para investir, principalmente porque nós estamos agora com a questão de branqueamento de capitais, verbas e verbas, e isso faz com que todo estrangeiro, quando tenta investir no país, ele tenha maior controle, ok? Em comparação com o nacional. Já assistiu a live, olha, quero investir, porque o mercado é muito novo. Há empresas que já tiveram um crescimento mais de 500% de valorização. Na época custavam 1.000, hoje em dia custam 4.000, aliás, custavam 100 meticais, tipo R$ 100, hoje em dia estará a custar R$ 4.000. Cara, Então, é menos de 10 anos. Entende? Então, é um mercado muito novo. Muitas empresas vão ter essa curva. Empresas que pagavam dividendo, um exemplo, R$ 90 de dividendo, agora está a pagar R$ 500 em dividendo. Só uma ação. Então, é uma curva muito grande. E isso atrai muita gente de fora. Mas ainda é um pouco difícil de investir cá. Tem que ter muita paciência, tem que justificar muito a proveniência do valor. Por quê? Porque se o estrangeiro entrar em Moçambique com dinheiro não estiver bem justificado, quem vai arcar com os custos é a corretora. É como se tivesse a usar a corretora para lavar dinheiro. Então, ainda é um pouco difícil um estrangeiro entrar em Moçambique. E, em todo caso, eu agradeço a oportunidade, Edu. Eu gostaria que pudéssemos gravar mais uma live um outro dia, aprofundando mais um pouco em temas bem específicos. Seria muito bom. Isso iria crescer a nossa base, porque meu canal também cresceu muito quando eu comecei a interagir com brasileiros. Porque eu comecei a entender como é que lá fora pensa-se. Vamos entender, por exemplo, que o mercado moçambicano, o dinheiro beneficia mais o estrangeiro do que o nacional. Porque o estrangeiro está mais consciente, já sabe que o mercado financeiro, então não tem muito receio. Então ele coloca mesmo dinheiro e ganha mais. O moçambicano, por ser novo, ele tem receio, então não coloca muito. Então, olha, vou colocar 10% por mês. Aí, 3 meses não coloca, um mês coloca, se coloca, nem chega a 10% da tua renda. Então, é muito inconsistente. Então, trazer mais rostos, mais opiniões externas, acaba também mostrando o nosso próprio mercado. E nenhuma coisa isolada do Moçambique. Uma coisa maior do que Moçambique. Aliás, uma coisa necessária para colocar Moçambique no mapa. sim, Porque sim. se as empresas começarem a crescer o patrimônio, os investidores estrangeiros vão começar a querer entrar no país. Logo, é mais dólar entrando, é mais real entrando, ian e outras moedas, e assim haverá um crescimento econômico por via do mercado financeiro. Porque, por exemplo, se o Estado, que, só para você ver, o Estado tem uma dívida muito grande estrangeira, e essa dívida está sendo paga através da Bolsa de Valores. Ele vai lá, emite obrigações de tesouro, que são
títulos do Estado, e ele vai pagando as dívidas com os seus credores americanos e vai reduzindo a dívida. Então, é um mecanismo muito essencial, mas a maioria ainda não entende. Pensa que é a mesma coisa do Cristiano. Oi, eu sou de Cristiano, você nem é milionário, como é que vai me ensinar essas coisas? Eu preciso ser milionário para legitimar. Então, para mim, uma oportunidade, adoraria bastante podermos ter mais uma sessão e conversamos um pouco mais sobre o mercado financeiro, bitcoins, o próprio Drex que eu estava aqui a falar, estratégias que vocês aplicam bastante, é muito, muito comum. Então, muito obrigado. Não, beleza. Futuramente a gente vai ter aí mais conversa assim, tá? E aí, galera, não deixa de se inscrever no nosso canal. O Cristiane também tem aí, né, o seu canal. Fala aí pra galera aí qual que é o nome lá do teu canal. O meu canal é Guia do Investidor. Só pesquisar só no YouTube, Guia, estão no topo. Guia do Investidor. Tem um Guia do Investidor brasileiro aí, mas já destronei. Guia do Investidor. Esse é o meu canal. Ah, beleza, Cristiane. Foi um prazer te falar contigo aí, tá? Um abraço e até a próxima aí. Tamo juntos, beleza?